Eu não lembro exatamente o que me fez acordar daquele jeito naquele dia. Talvez tenha sido o barulho do despertador, aquele som maldito que já me faz levantar cansado antes mesmo de começar. Talvez tenha sido o frio na barriga de saber que o mês mal começou e o salário já evaporou. Ou talvez tenha sido só o acúmulo de tudo, das promessas que nunca saem do papel, dos planos que só vivem na minha cabeça, da frustração de trabalhar tanto e ver tão pouco resultado. A verdade? Eu tava de saco cheio, não de tudo, mas de mim mesmo. Eu não sou preguiçoso, nunca fui. Sempre corri atrás, sempre fiz o que tinha que fazer. Mas por algum motivo, o dinheiro nunca durava. Entrava no dia 5, sumia no dia 7. E o que sobrava até o fim do mês era só ansiedade e cobrança. Já perdi a conta de quantas vezes prometi que ia organizar minhas finanças, que ia anotar os gastos, estudar sobre investimentos, cortar os supérfluos. Mas sempre acabava igual. Eu enrolava, adiava e voltava para os mesmos erros. Naquela manhã, eu só pensei uma coisa: se nada mudar, nada muda. E talvez isso seja óbvio, mas tem uma hora que o óbvio bate como um soco. E ali, naquele momento, eu decidi que ia fazer diferente. Sem promessas grandiosas, sem planos mirabolantes. Só uma coisa: 180 dias. Só isso. 180 dias para mudar minha vida financeira. Comecei anotando essa frase num papel. Caneta azul, letra feia, folhas amassada, mas tinha verdade ali. Pensei, se eu continuar do jeito que estou, daqui a 6 meses vou estar no mesmo lugar. Ou pior. Mas se eu fizer o mínimo, um pouco por dia, talvez alguma coisa mude. Não criei uma fórmula mágica, só listei o que me afundava: gastar sem pensar. Não saber quanto entra, quanto sai, parcelar tudo no cartão, viver no automático, fingir que tá tudo bem quando não tá, e depois escrevi o que eu queria construir, ter noção de cada centavo. Guardar dinheiro, nem que fosse pouco, aprender a lidar com grana como adulto, ter paz, ter escolha. Porque é isso que o dinheiro traz, né? Escolha. Eu não quero ficar rico do dia pra noite. Só quero parar de viver no modo sobrevivência. Comecei simples, abri o extrato bancário. Tinha evitado isso por semanas. Já sabia que ia doer. E doeu mesmo. Assinatura de aplicativo que eu nem uso. Delivery aleatório. Parcelas. Compras por impulso. Parecia pouco, mas juntando tudo, dava quase um salário inteiro. Como é que eu deixei chegar nesse ponto? Respirei fundo e encarei. Sem drama. Sem me culpar muito. Só com uma ideia. Não posso consertar o que eu finjo que não existe. Peguei um caderno velho e comecei a anotar cada gasto. Cada um. Até o café de R$ 4 na padaria. E só isso já me fez pensar 2 vezes antes de gastar. Sabe aquela sensação de estar finalmente olhando no espelho depois de muito tempo? Foi isso. Outra coisa que decidi. Todo dia eu ia estudar alguma coisa sobre dinheiro. Nada de cursos caros, nem promessas milagrosas. Só 30 minutos por dia. Um vídeo, um artigo, uma página de livro. Qualquer coisa. Desde que me fizesse entender o que ninguém nunca me ensinou. Como lidar com o próprio dinheiro. No primeiro dia, vi um vídeo sobre a diferença entre ativo e passivo. Parece básico, né? Mas pra mim, foi como se alguém ligasse a luz. Eu achava que estava investindo quando comprava coisas que só me davam despesas. E comecei a perceber que, na real, eu estava jogando contra mim mesmo. Decidi também estipular uma meta. Nada absurdo. Juntar R$ 3.000 em 180 dias. Dava uns 16 e pouco por dia. Parece pouco, mas para quem não guardava nem R$ 1, era uma revolução. Eu sabia que não ia ser fácil. Que iam ter dias ruins, que o impulso ia voltar, que eu ia querer desistir. Mas também sabia que, se eu não colocasse uma meta, qualquer coisa serviria. E eu estava cansado de aceitar qualquer coisa. No fim do primeiro dia, eu estava exausto. Mas foi um cansaço diferente. Não era aquele cansaço de quem vive fugindo. Era o cansaço de quem decidiu encarar. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto, pensando: será que eu consigo? Não tinha certeza, mas tinha começado.
E isso por si só já era mais do que eu tinha feito nos últimos anos. Nos dias seguintes, o mundo não facilitou. Promoções pipocando na tela, convite para sair, oferta tentadora no cartão de crédito, aquela velha voz dizendo: "Você merece, vai, só hoje." Mas eu lembrava da meta, do porquê comecei. E uma coisa estranha começou a acontecer. Cada vez que eu dizia não para um gasto inútil, era como se eu dissesse sim para mim. Não era sobre o dinheiro, era sobre o controle. Era sobre provar para mim mesmo que eu conseguia tomar decisões conscientes. Um dia sentei com uma caixa de coisas velhas e percebi que tinha livros, eletrônicos, roupas, tudo parado, sem uso. Comecei a vender. Pouco, mas entrou. 20 aqui, 50 ali. A primeira vez que vi o saldo da minha conta bancária subindo, mesmo que só um pouco, foi como respirar depois de ficar muito tempo debaixo d'água. Eu estava longe ainda, mas pela primeira vez não estava afundando. Tem uma coisa que ninguém fala sobre mudar de vida. É solitário. Nem todo mundo entende. Alguns zombam, outros ignoram. Mas tudo bem, a mudança é minha. O compromisso é comigo. Eu decidi que não ia parar até chegar no dia 180. E mesmo que eu tropece no meio do caminho, o que importa é continuar andando. Hoje é o dia 0. E se você está ouvindo isso, talvez esteja no mesmo ponto que eu estava. Cansado, perdido, sem saber por onde começar. Se for o caso, escuta isso com atenção. Você não precisa saber tudo, nem fazer tudo de uma vez. Só precisa decidir e começar. Porque se em 180 dias nada mudar, a culpa vai ser minha. Mas se eu tentar, se eu me dedicar, se eu for constante, talvez daqui a 6 meses eu olhe para trás e perceba que esse foi o melhor dia da minha vida. O dia em que eu finalmente escolhi mudar.